Eu diria que essa medida nova da Anvisa, né, essa liberação de exames em farmácias, eu tenho usado uma frase que é isso muda tudo. Isso muda tudo, isso tem um poder de transformar a saúde brasileira. Você tendo essa prevenção, ou seja, você tendo a triagem, que é o que a farmácia vai fazer, isso pode mudar a vida das pessoas. Por isso que eu falo que isso é transformacional. Isso pode mudar a vida daquela menina, né, que ela começa a fazer a vida sexual aos 17, 18 anos, mas ela começa a fazer prevenção do câncer aos 30, 30 e poucos. E ela conviveu durante 15 anos com HPV, por exemplo. Então pode testar HPV agora com uma gotinha na farmácia. Então isso tem um poder, isso é tão poderoso que pode realmente aumentar a longevidade, aumentar a qualidade de vida das pessoas, reduzir os agravos. Isso é talvez uma das notícias mais importantes dos últimos anos na saúde brasileira. Traz muita oportunidade, mas o negócio tem que estar preparado, né? A gente tem muitos tipos diferentes de farmácia no Brasil. Você tem desde as farmácias de rede da Abrafarma, que é essas que a gente representa, né? E que, por exemplo, vocês terem uma ideia, nós temos 90 mil farmácias no Brasil. A Abrafarma tem 9.600, 10% das farmácias praticamente. Mas a gente faz mais da metade do movimento, a gente faz 1 bilhão de atendimentos por ano. Covid-19, apesar de toda farmácia poder fazer teste, basicamente os testes de farmácia, Covid feito em farmácia, foram feitos na Abrafarma. A gente com mais de 5 mil salas montadas, fizemos mais de 20 milhões de testes. Então assim, pode ser em qualquer local, mas a farmácia tem que estar preparada. Mas tem que ter um profissional qualificado, mas tem que seguir a regra da Anvisa. A gente espera que isso esteja em todos os lugares, seja nos 5.500 municípios brasileiros. Mas a gente também não pode prescindir da qualidade, né? Então, a qualidade do exame é garantida, porque o teste rápido que nós vamos usar na farmácia é o mesmo que usa no hospital, é o mesmo que usa no posto de saúde em qualquer local. Mas o profissional tem que estar qualificado, tem que ter uma técnica para fazer isso, uma anamnese, um sistema para registrar, para que efetivamente isso mude a face da saúde brasileira, como a gente estava falando antes. Esse evento que a gente está fazendo hoje em BH, a gente começa é um roadshow que percorre o Brasil, vai para 6 maiores cidades brasileiras. E esse esforço é um esforço de trazer qualificação ao vivo dos farmacêuticos, mas também a gente tem programas online, a gente já emitiu mais de 20 mil certificados online. O profissional, ele geralmente está qualificado, mas ele precisa, obviamente, estar antenado com a novidade, né? Com o formato de fazer. Então a Abrafarma vai investir muito tempo nisso, nesse ano ainda, em qualificar o profissional para isso. E óbvio, o empresário tem que enxergar isso, a importância de ter um farmacêutico qualificado. É importante dizer que quem vai poder fazer o teste é o farmacêutico, né? A resolução é muito clara, aí você tem as resoluções do Conselho Federal de Farmácia também que tem que ser seguidas. Então a ideia é que assim, a gente dá acesso, mas dá acesso com qualidade também para a população. A academia faz a parte dela, mas não é uma crítica à academia, mas é uma crítica ao formato de educação. A gente tem uma educação que está ancorada no aprendizado do passado. Não que a gente tenha que abandonar o passado, mas essa, como você bem colocou, essa novidade, essa transformação que o mundo está vivendo, transformação tecnológica, da inteligência artificial, de tudo mais, aí você tem um outro lado, que é o lado que cabe ao profissional também está, digamos assim, à frente do seu tempo em querer se atualizar, e a empresa em oferecer condições e ajuda em qualificação. É isso que a Abrafarma faz, essas 26 redes se reúnem para trazer palestras, para ter todo um programa de qualificação. É nesse sentido, de compor esse outro lado que, infelizmente, a academia vai levar alguns anos, né, para incorporar. Imagina uma resolução dessa, uma técnica dessa que está liberada agora, que começa em 1º de agosto. Daqui a quanto tempo vai se refletir nos cursos, né, universitários? Talvez daqui a algum tempo, não agora, né? Então, assim, é uma responsabilidade compartilhada da sociedade, né? A academia, o empresário e o participante também, ou seja, o profissional também tem que estar, digamos assim, comprometido. A farmácia 4.0 é essa farmácia que, sem perder o lado humano, né? Sem perder o lado do acolhimento, sem perder o que eu chamo de high touch, ela também é uma farmácia high-tech. Cada vez mais, isso aqui que está na mão das pessoas, né? E hoje esse meu celular é capaz de me dizer sobre a minha saúde, talvez mais do que qualquer médico vai saber na minha vida, né? É a gente entender que a saúde é essa função dessas duas coisas. A farmácia 4.0 é essa que é a porta de entrada do sistema de saúde, é que tem um farmacêutico que não é só um mero entregador de caixinha,
mas que é um profissional qualificado, que pensa em farmácia clínica, que estuda e que é capaz de perceber, até numa conversa com o paciente, que precisa dizer para o paciente: vai no médico, que você está precisando. Então essa é a farmácia mais completa, uma farmácia que mudou do modelo, está mudando do modelo transacional para o modelo relacional. Essa é a farmácia que está acontecendo. O farmacêutico é o elemento chave disso, né? O elemento fundamental. É o elemento mais qualificado que tem nesse estabelecimento, é o elemento que estudou para isso e é um elemento que ele tem que estar com a alma daquilo ali, né? Aliás, eu vim falar hoje sobre isso. Minha palestra vai ser bem diferente, que eu vou falar de que a gente tem que buscar a própria qualificação e a gente tem que estar inteiro naquilo que faz, né? Então, cabe ao profissional farmacêutico trazer esse elemento dele ali no negócio. A gente já vinha, né, numa política de desenvolvimento, de qualificação. A Lei 13021, que eu batizei carinhosamente Lei do Ato Farmacêutico, que eu participei ativamente na concepção dessa lei, ela trouxe ao farmacêutico essa visão, né? E a gente montou as salas de serviços farmacêuticos, a gente montou a qualificação, a gente criou os primeiros produtos. Imagina o que seria da farmácia do Brasil se a farmácia não tivesse as salas de serviços farmacêuticos que a gente montou, se o profissional não tivesse habilitado, se a gente não tivesse escrito uma lei, se a gente não tivesse criado essa nova realidade. Talvez tivesse sido um desastre. Talvez não estivesse falando aqui de 700 mil mortes, talvez estivesse falando de 2 milhões, 3 milhões de pessoas mortas. Os 20 milhões de testes que a gente fez na Abrafarma, a gente fez um estudo, uma anamnese, vai sair inclusive uma publicação internacional, numa revista internacional de médico. A gente pegou 3 milhões de testes, a gente fez um corte e a gente percebeu o seguinte, que 10% das pessoas estavam graves o suficiente para terem sido encaminhados para um hospital. Se a gente fez 20 milhões de testes, é capaz de a gente ter salvo 2 milhões de vidas. Eu diria que a pandemia, se é que ela trouxe uma coisa boa, né? Se é que a gente pode falar da situação tão horrível... Pelo menos um aprendizado. Foi para as pessoas a ideia de que tem que cuidar das comorbidades, de que tem que cuidar da vida, que tem que viver muito para viver bem. Então, ninguém sabia o que era comorbidade. Todo dia a empresa falando: nossa, se realmente não cuidar da doença que eu tenho, me deixa sensível a uma doença como essa. E para o profissional, foi, digamos assim, uma pós-graduação, no sentido dele poder, que também nesse meio tem muito profissional, eu prefiro entregar da caixinha do que conversar sobre doença com o paciente, não sei se eu vou saber o que dizer para o paciente, também tem esse profissional. E essa pandemia permitiu isso, esse contato face a face. Eu diria que a face mais interessante também da pandemia, uma face mais interessante, é que um dia eu estava na minha sala lá na Abrafarma e eu recebi uma ligação. A minha secretária disse: tem uma juíza querendo falar com o senhor. Uma juíza? É a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, doutora Renata Gil. E ela foi dizer: Sérgio, aumentou muito a violência doméstica, as mulheres estão em casa e presas com seus algozes e às vezes ficam sem celular, e nós queremos criar uma campanha que é um sinal. Se a mulher chegar com um sinal de batom, um X vermelho na mão, a farmácia acolhe, chama a polícia, faz todo um procedimento que a gente criou. E eles vamos nessa. E você não tem a noção de dezenas, centenas de casos de mulheres que chegavam descalças nas farmácias. Elas aproveitavam um minutinho que elas podiam e chegavam lá com uma marca na mão. Isso virou uma lei, né? Foi sancionado pelo presidente no último governo. E assim, eu perguntei para a doutora Renata Gil: mas por que a farmácia? Por que você não pensou em outro estabelecimento? Porque a farmácia é um dos estabelecimentos mais acolhedores que existem. Então é lá que essas mulheres têm que pedir ajuda. Então isso é um símbolo gigante desse momento que a gente passou e é um símbolo do que a farmácia se transformou nos últimos anos no Brasil. O Brasil é muito dependente, né, do mercado internacional, que é uma coisa mais grave ainda. Por algum motivo, nos anos 70, a indústria química do Brasil foi esfacelada e a gente depende de 95% de tudo que vem de fora. Então, no Brasil isso é mais grave ainda do que em outros países, por exemplo. Nós temos um setor ineficiente. É claro, é nítido isso. Já era ineficiente antes da pandemia. Tanto é que todas essas redes da Abrafarma, elas montaram centros de distribuição próprios. Essas 26 redes hoje, são as maiores do Brasil, tem uma malha de distribuição maior que a própria distribuição nacional de medicamentos. Distribuição própria, né? CDs gigantescos. E um aprendizado que fica é que realmente a gente tem que melhorar esse nível da logística brasileira.
né? E todo a cadeia tem que trabalhar junto, tem que trabalhar junto com a sociedade, fazer uma reflexão séria realmente de como não vai se passar por isso. Por sinal, dia 1º de junho, né? Eu não falei disso ainda, mas a Anvisa vai promover um aprendizado, um workshop que eu vou participar, eu vou ser um dos palestrantes lá. Vai ser vários painéis sobre que aprendizados a gente tem da pandemia e que sistemas de alerta, que mecanismos a gente pode implantar para sobreviver a emergências como essa. E na Abrafarma a gente tem uma série de grupos temáticos, um dos grupos é justamente DSG. Né? Então, todos os temas de diversidade, sustentabilidade, todos esses temas que na verdade esse já não é uma coisa nova, né? Esse já sempre esteve no DNA de companhias que realmente têm essa preocupação com os stakeholders, com toda a sua, com o seu entorno, né? Eu diria que agora o que interessante de ter surgido o movimento do ESG é endereçar isso tudo, né? É tornar isso, permite o desenvolvimento de KPIs, ou seja, de marcadores, de indicadores. As empresas podem publicar, podem trabalhar em torno de mecanismos de melhoria contínua, né, com a sociedade. E a gente tem um grupo sim de discussão, então vários temas importantes passam por lá, né? É um grupo, ele é um grupo muito plural, no sentido de que ele acaba sendo uma disciplina que cruza várias outras, né? E esse é um tema que está sim na ordem do dia da Abrafarma, é um tema que a gente tem trabalhado muito.